Olá, irmãos. Bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus. Irmãos, eu estava meditando sobre as profecias do fim, que são os temas que nós mais abordamos no canal Palavra Viva. E nós estamos estudando sobre os livros apócrifos, não todos eles, é claro, até por questão de tempo, mas, e nem todos, na verdade, são inspirados, mas alguns deles ficaram ocultos por um determinado tempo, podemos dizer assim, e hoje nós temos acesso, na verdade nós sempre tivemos acesso, mas o sistema religioso da grande maioria das denominações, eles têm por inspirado apenas os livros que estão dentro da Bíblia, que é o canon que foi formado ali pela Reforma Protestante, que veio após os bispos da Igreja Católica, que haviam feito a separação dos livros que eram inspirados por Deus. Mas quando nós fazemos, ou já fizemos, quem já fez leitura de muitos livros da Bíblia Sagrada, podemos dizer todos, na verdade, porque aqueles que realmente se interessam pela palavra, no mínimo já leram uma vez a Bíblia de capa a capa. Isso não nos faz melhor ou menor do que alguém, podemos dizer, em termos de ser pessoas separadas para Deus. Mas, com certeza, isso vai trazer grande relevância na questão do conhecimento, do amparo e fundamento bíblico, para que você possa compreender as Escrituras. E quando eu me refiro aos livros apócrifos, muitos deles fazem conexão com muitos daqueles considerados pela Septuaginta, pela Reforma Protestante, e outros que fizeram manuseio da separação dos livros que compõem os 66 da Bíblia. Eles fazem conexão com esses livros, diretamente. Por exemplo, o livro de 2 Esdras, ele é um livro revelador, porque ele vai falar sobre os finais dos tempos. Deus fala com o profeta Esdras. Esdras escreveu 94 livros, se não me falha a memória, e 24 livros Deus permitiu que fossem lidos para o povo de Israel, para os ímpios, se não me engano, e 70 livros ficaram em oculto, Mas o que eu estou querendo dizer é que a própria palavra de Esdras faz conexão com o livro de Daniel e também vai fazer conexão com o livro de Apocalipse. Porém, falando ali justamente dos últimos reinos. Só que na visão de Daniel, da estátua, no capítulo 2, verso 30 ao 44, enfim, todo o capítulo 2 de Daniel, que se refere ao sonho de Nabucodonosor e a revelação que Deus dá a Daniel referente à estátua, que tinha cabeça de ouro, braços e peitos de prata, e ventre de bronze, e parte das coxas de bronze, e pernas e pés de ferro, e parte dos pés de barro. Não tem a visão detalhadamente dos últimos 10 reinos. Na verdade, fala de 4 reinos, mas quando nós estudamos Daniel no capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, 11 e 12, nós vamos ver Deus fazendo grandes revelações a respeito dos últimos reinos. Assim como também Deus revela para o apóstolo João, no capítulo de número 13, a respeito da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, fazendo referência ali da besta no capítulo 13, no verso 1 ao 11 de Apocalipse, fazendo referência explicitamente, claramente, aos últimos, aos primeiros reinos, 7 reinos, que estiveram sobre a terra. Quando falo de 7 reinos, eu me refiro aos 6 reinos, que já passaram, e ao 7º que vai se levantar, que já está aí, e que nós temos como base a ONU, e os 10 chifres que estão sobre a cabeça, que fala os últimos 10 reinos,
que fazem referência aos 10 dedos que estão na estátua de Nabucodonosor. E dentro dos pés da estátua, assim como dentro dos 10 reinos, estão falando dos últimos 10 reis que se levantarão. Só que ali, Deus não faz de uma forma esmiuçada, explicada profundamente, como Deus faz a segunda Esdras. Em Esdras, Deus ele usa outros animais. Ou, por que não dizer, Deus faz uso da águia, para se referir aos últimos reinos que dominam sobre a face da terra. E quando nós falamos sobre a águia, se você for procurar quais os reinos ou os países, melhor dizendo, países, estados que usam como emblema um brasão da águia, você vai ver facilmente que uma das potências mundiais que fazem uso da águia é os Estados Unidos. E outra potência que faz uso da águia, que tem um brasão da águia, é a Rússia. E outros países que fazem uso da águia são os países ou são nações árabes, que eu não vou detalhar aqui aprofundadamente, que eu estou começando a estudar para não cometer erro, mas a verdade é que segundo Esdras faz relação profundamente com o livro do profeta Daniel, de forma mais detalhada dos últimos 10 reinos. Então, irmãos, o estudo dos livros apócrifos, como o de Enoque, segundo Esdras, que eu já vou citei aqui, como o livro de Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Abraão, entre outros, trazem grandes revelações para o tempo do fim da palavra de Deus. Por exemplo, Enoque, o livro de Enoque, ele faz referência no livro de Judas. Judas, ele profere o nome de Enoque, do profeta Enoque. Assim como Deus levantou muitos profetas e a eles deu revelações para escreverem, como podia Deus, ou como podia Enoque andar 300 anos com Deus e não ter nenhum escrito, nenhuma fundamentação da palavra de Deus revelada a ele? Sim, o livro de Enoque é um livro também espiritual, assim como o livro de segunda Esdras e outros demais. Então, queridos, porque o livro de Enoque, melhor dizendo, contextualizando aqui a minha fala, ele faz contexto também com Gênesis 6, que fala sobre os filhos de Deus que tomaram as mais belas filhas dos homens, que faz referência aos anjos que desobedeceram às ordenanças de Deus e começaram a ter relações íntimas com as mulheres da terra. E delas sobrevieram gigantes, os valentes daquele tempo. E Enoque faz referência como Deus, ele sentenciou estes anjos por se relacionarem com as mulheres e que deram à luz a gigantes, né? O DNA humano com o DNA dos anjos. Porque a gente sabe que os anjos no céu, eles não têm sexo, mas na terra eles tomavam forma humana e se relacionavam tanto com os homens quanto com as mulheres, com os homens, conversando com os homens, e de forma íntima se relacionavam com as mulheres. Então, irmãos, há profundidade muito extensa e larga em estudar os livros apócrifos. Infelizmente, muitos homens de Deus, muitos pastores, eles pararam em buscar o conhecimento da palavra para tentar refutar aquilo que foi movido de lugar. Porque há muitos textos na palavra de Deus que foram muitas vezes colocadas frases inteiras, vírgulas, pontos e palavras aonde não deveria, que tornam descontextualizado. Mas é claro, Deus não permite que nós, ou traz a nós a revelação da verdadeira palavra, e não permite que nós venhamos de forma errônea, falo para aqueles que de forma sincera, íntegra e reta, continuam a buscar a palavra, venham desenvolver um conteúdo que não esteja em acordo com a palavra. Então há necessidade de que se busque entender esses livros apócrifos para que a palavra tenha uma maior profundidade da verdadeira palavra de Deus. Então eu gostaria de deixar esta reflexão para todos os irmãos, daqueles que acompanham o nosso canal e aqueles que vão fazer parte,
Que Deus abençoe vocês. Então busquem estudar os livros apócrifos e se inteirar daqueles que são e têm uma base estrutural e espiritual. Que Deus abençoe vocês poderosamente.